Visitar livrarias que vendem livros usados ou os famosos sebos é mais um dos passeios que eu amo fazer. E hoje eu vou mostrar para vocês os meus sebos preferidos de Goiânia. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michele Marchiori, por aqui falamos sobre livros e todo o universo literário. E hoje vou passear com vocês aí pelos sebos da minha cidade, Goiânia. É um passeio que eu gosto muito de fazer e o que eu mais gosto é a rotatividade dos livros que tem lá nessas livrarias, né, de livros usados, porque afinal ali é um local de fazer troca de livros, então com certa frequência eu gosto de revisitar essas livrarias, esses sebos, e eu tenho alguns favoritos e hoje vou mostrar para vocês quais são. E vocês sabem por que sebos se chamam sebos? Eu fiquei um pouco relutante em aceitar que sebo era relativo a essa coisa meio tipo de cebosa, gordurosa, né? Mas dizem aí por aí que é por causa disso mesmo que os sebos se chamam sebos, uma referência a livros que já foram usados e por serem muito manuseados ficam gordurosos, cebosos, né? Mas, gente, se você visita um bom sebo, você vai ver que os livros são, na medida do possível, bem conservados, bem cuidadinhos, né? Tem esse preconceito de comprar livros usados, mas se você fizer uma boa seleção ali, tiver paciência, você encontra joias raras, preciosas e às vezes esgotadas. E eu vou deixar para vocês uma matéria que saiu na Veja falando desse nome sebo, porque sebo é sebo, e algumas teorias sobre o nome, né? É a teoria de que era uma abreviação de uma expressão em inglês, que eu achei que não tem nada a ver, né? Inclusive lá quem escreveu a matéria também concordou ali que não tem nada a ver esse nome aí com uma expressão em inglês. Leiam lá, que é bem interessante, é curtinha. Teria esse nome porque as pessoas que antigamente não tinham energia elétrica e usavam velas, quando escorria ali aquele material da vela e acabava sujando os livros e o livro ficava meio engordurado e tal. Então tinha essa referência, né? Mas a referência que prevalece aí é porque realmente são livros que são passados de uma mão para outra e acabam ficando mais sujos, gordurosos, mais encebadinhos. Então, vale a pena você conferir essa matéria, que é interessante. Eu selecionei 4 dos sebos que eu mais gosto. E por que dessa escolha? Porque todos ficam ali na mesma região, na região central de Goiânia. Então, dá para você fazer aquele combo, né? Ir num sebo, ir em outro, passar num cafezinho que é maravilhoso por ali, que eu vou dar a dica, essa dica assim é muito boa, e continuar ali a visitação pelos sebos. Então, como fica tudo muito próximo ali, gente, assim, caminhada, assim, de 2, 3 minutinhos de um para o outro. E entre esses que eu vou dar a dica para vocês, tem alguns outros menorzinhos, então dá para fazer aquela paradinha, ver se tem alguma coisa que te interessa ali. E é um passeio que a gente não consegue fazê-lo de forma muito rápida, né? Então tem que ter um pouco de paciência, ainda mais que a rotatividade dos livros ali é alta, não é igual uma livraria que só tem livros novos, né? Então você já consegue ir ali saber o que tem, o que não tem. Você tem que realmente perder ou ganhar tempo ali, olhando o que tem de novidade. Eu já fiz boas aquisições por preços muito bacanas. Eu gosto de adquirir livros usados quando são edições já esgotadas, em regra, é esse meu critério. Ou quando são livros que estão por preços muito bons, e bem conservadinhos, assim. Então, são 2 critérios que eu uso para comprar em sebos. Mas para livros que têm edições em circulação aí, que você consegue encontrar por um preço em conta novo, eu prefiro esperar uma boa promoção e conseguir comprar uma edição nova, né? Mas tem aqueles achados, assim, que você olha para o livro, parece novo, por um preço muito bom. Então, são nessas ocasiões, assim, em visitas a sebos, que eu acabo passando o olho ali. É um livro que já tá na minha lista de desejos, e aí eu vejo a condição do livro e compro.
nessas visitações eu vou mostrar para vocês quais foram as compras que eu fiz também. E o primeiro sebo que eu ouso a dizer que é o meu favorito é o Armazém do Livro, que fica ali na Avenida Goiás, no setor central. É um sebo muito organizado. E lá o acervo deles também tem discos de vinil, tem vinho. O vendedor da última vez me explicou que eles estão tendo umas degustações de vinho aos sábados. Então, para quem gosta também, é uma boa oportunidade de ir lá, adquirir um livro, ver o que tem por lá e fazer uma degustação. Eu gosto que a organização é feita pelo título do livro, né? Então, se você vai em busca de um título específico, é fácil de encontrar e é sempre muito organizadinho. Todas as vezes que eu fui lá, não tinha bagunça, sabe? Então, tudo muito organizadinho. Eles tentam manter ali, apesar de ter muitos livros usados, não tem aquele aspecto quando você pega no livro, tá todo empoeirado, sabe? É algo que tem muitos pontos a favor, né? É algo que eu prezo, assim, porque é desagradável quando você vai pegar um livro, assim, tá cheio de poeira, né? O livro já é usado, então lá não tem isso. Então, sempre que eu vou lá, tá bem ajeitado as coisas. Os vendedores são, assim, atenciosíssimos. É o meu sebo, que se eu tenho um tempo limitado, é o único que eu vou por lá. Mas se eu tenho um tempo de sobra, eu acabo indo para os outros que eu vou deixar aqui a dica para você. E por lá tem uma prateleira que eles me informaram que é dos mais vendidos, assim. Então tem umas edições mais bonitonas por ali. E dessa vez, especificamente, eu fui para fazer uma troca de um box de livros que eu já tenho em outras edições. Então esse box, apesar de gostar muito da estética dele, ele estava aqui parado um tempo, provavelmente eu não ia ler. Então aproveitei para fazer essa troca lá e consegui pegar alguns livros muito legais. Na troca, paguei uma diferença lá. No dia que eu fui, tava com 20% de desconto a partir da compra de 3 livros. Então, além do livro sair bem barato por ser usado, tinha esses 20% de desconto. Então, assim, da penúltima vez que eu fui, também tava tendo um desconto e eu consegui comprar um livro de uma edição esgotadíssima, com um belo de um desconto. Então, assim, é para você ir para garimpar mesmo, olhar, ter aquele tempinho ali de ver o que tem nas prateleiras, né? Se você for em busca de um livro específico, o pessoal lá é muito solícito em encontrar para vocês. Nessa vez eu comprei um livro que estava na minha lista de desejos só porque tinha a capa específica que não está sendo mais vendida. Assim, você acha por preços maiores, né? E a capa que está sendo vendida agora, a edição é uma edição de bolso, uma edição menorzinha, e eu não queria essa edição de bolso, eu queria a edição antiga. Então lá tinha as edições e aproveitei para adquirir. O que eu gosto muito de lá é a decoração também. Então eles sempre tem uns quadros ali dos autores. Como eu disse, lá tem uma outra parte que é de vinil, tem de vinhos, então eu acho um lugar muito bonitinho também. Tem uma mesinha para sentar ali. O dia que eu fui tava bem vazio, mas depois chegou umas pessoas ali e sentaram ali para dar uma olhada, folheada nos livros que os interessavam. Então, assim, é um lugar agradável, sabe? De passear, de conhecer. Eu já levei minha filha por lá e ela também gostou de olhar a parte de infantil lá. Esse sebo específico não tem... Todas as vezes que eu fui lá, eu não encontrei muita coisa infantil que era do meu agrado. Mas os livros
que ficam por lá são rotativos, né? Então pode ser que as próximas vezes eu encontre algo por lá. O segundo lugar que eu tenho para indicar para vocês é ali a poucos minutos de caminhada, acho que nem 2 minutinhos de caminhada do Armazém do Livro. Saindo do Armazém do Livro, virando para a direita no sentido da Rua 4, fica a Opção Cultural Livraria. Lá também tem muitas opções, sabe? E eu já encontrei livros infantis muito legais por ali, de edições esgotadas. Vale a pena dar uma olhadinha ali no acervo deles. Eu vejo que eles têm muitas opções de livros que são didáticos também. Então, para quem busca alguma coisa aí nesse sentido, tem muitas opções por lá também. Eu gosto da organização deles ali. O que eu não gosto tanto é porque as prateleiras ficam atrás dos vendedores, boa parte das prateleiras ali. Então, você acaba ficando meio constrangido de entrar e olhar, sabe? Então, tem esse fator aí. Mas se você for mais desinibido, assim, pedir para entrar lá e dar uma olhada, é tranquilo também. Eu fico um pouco tímida, assim, de ficar lá muito tempo com os vendedores ali de costas para mim. Então, tem essa questão aí. Mas eu gosto muito das outras prateleiras que estão ali na frente. E, como eu disse, a parte infantil sempre tem alguma coisa diferente lá. Eu comprei uma coleção para minha filha muito boa. Eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo. É um local bem organizado, eu gosto lá. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de achar os livros na Opção Cultural. Mas é aquela coisa de ficar olhando as prateleiras e vendo o que tem de novidade por lá, né? Todo sebo tem uma rotatividade bem grande de livros. E da penúltima vez que eu fui lá, eu encontrei uma coleção bem legal. E acabei comprando para minha filha. Então, vale a pena conhecer também. E saindo da Opção Cultural, virando para a direita, você vai em direção aos próximos sebos que eu vou indicar. Virando para a esquerda, na Rua 4, você vai para um cafezinho, que é o combo que eu gosto de fazer, passar ali no Armazém, na Opção Cultural, e ir ali no cafezinho da tia Nair. Gente, maravilhoso! Lá tem muitas opções de salgados, bolos e o cafezinho quentinho, assim, coado na hora. Gente, assim, é fantástico. O lugar é muito agradável, é muito bonitinho. Ele fica do lado do hotel ali. Pelo que eu entendi, ele tem um espacinho que é usado ali pelos hóspedes, sabe? Então, é grande, sabe? Comporta bastante gente ali. O dia que eu fui tava bem cheio, assim, apesar de ser bem no início da manhã, já tava bem cheio de gente. E dessa vez eu pedi um bolo de banana que tava fantástico, gente, tava muito gostoso. E um cafezinho básico, coado. Da última vez que eu fui, eu fui da penúltima, né? Eu fui com meu marido e a gente pediu um quiche e pediu um cappuccino. E tava muito bom também, meu marido também gostou muito desse combo. Meu marido foi me acompanhando no sebo e a gente passou lá na Tia Nair, lógico. E se você ainda tiver ânimo, sai da Tia Nair, você pode ir em direção aos outros 2 sebos, que é bem pertinho também, uns 3 minutinhos, 4 minutinhos de caminhada, na Rua 4. Ou se você quiser só fazer o combo dos sebos aí, passa no Armazém, passa na Opção Cultural, vira à direita ali na Rua 4 e vai para Páginas Antigas.
E, gente, páginas antigas, eu tenho uma memória até afetiva com aquele local lá, porque a minha mãe fazia muita troca de livros, vendia livros quando eu estava no ensino médio. E tem uma história engraçada, que uma vez a minha mãe comprou um livro para mim. Eu acho que foi lá, porque assim, eu tenho uma memória assim, de ter sido lá, sabe? Posso estar enganada, mas ou foi em algum dos sebos ali por perto, e a minha mãe comprou o livro do professor de português para mim, ao invés de ser o livro do aluno. Ou seja, todas as atividades eu já tinha a resposta, foi o máximo. Adolescente, né, gente? E assim, gente, eu distribuí a resposta pra galera mesmo. Terrível, né, adolescente? Oh, gente, fase difícil, né? Então eu tenho uma memória, assim, de ir no Páginas Antigas. E lá eu gosto muito da organização deles. Os vendedores estão sempre por lá, assim, pra tirar alguma dúvida. Dos sebos que eu vou dar dica aqui pra vocês, é o segundo que eu mais gosto. Então, se você for escolher entre 2 sebos, vai no Armazém, depois vai nas Páginas Antigas. Porque é um sebo muito organizado, ele tem uns acervos de CD, vinil lá também, tem uma parte de quadrinhos, tem muita parte de livros didáticos também. Eles têm uma parte lá de livros que não estão à venda, que são livros muito antigos, uma máquina de escrever e tal, e eu gosto, sabe, do ambiente. Lá não tem nenhum lugar para você sentar e ficar confortavelmente olhando os livros, né? Então é uma coisa que eles não proporcionam. Então você acaba sentando ali no chão. Quem gosta, o dia que eu fui lá tinha uma moça sentada lá no chão, olhando os livros, ou fica olhando em pé ali mesmo, os livros que te interessaram, tem umas mesinhas dispostas ali, mas não para sentar. Mas não deixa de ser um passeio muito legal também. E saindo do Páginas Antigas, atravessando a rua, também na Rua 4, assim, de frente mesmo. Tem o Oliveiras. Sebo que tem uma parte muito legal de vinil, CDs, e tem um acervo de livros usados menor do que os outros sebos, mas também muito interessantes. Eu nunca comprei nenhum livro lá, eu já vendi livro lá, um livro do meu marido, na verdade 2, que nenhum dos outros sebos se interessaram, e lá eles se interessaram para comprar o livro. Então tem isso, se você vai para trocar, vender livros, às vezes um sebo não aceita, o outro aceita. Então, sempre vale fazer essa busca lá para ver se você acha uma oportunidade de troca ou de venda. E assim, gente, vender ou trocar livro em sebo não é aquela super negócio, né, gente? Eles compram por um preço mais baixo porque eles precisam revender e ter lucro em cima disso. Então, é uma oportunidade porque pela facilidade de você ir lá e já ter um acervo que você possa pegar em troca, né? Ou pegar o dinheiro ali, eles pagam em dinheiro também. Já vendi, peguei o dinheiro. E assim, na hora, né? Então, se você vai vender livros pela internet, em Shopee, Enjoei, Mercado Livre, tem toda a logística de fazer a entrega, né? Levar para os pontos de entrega, aguardar os 7 dias do direito do consumidor aí, que a pessoa tem direito a fazer a devolução. Então, vai de cada um pesar aí o que vale a pena ou não. Eu particularmente gosto dessa troca que tem, eu raramente vendo o livro, geralmente eu troco. Já aconteceu uma vez ou outra de vender mesmo, mas eu gosto mais da parte de troca. E por falar em troca, vou mostrar para vocês o que eu troquei no primeiro sebo que eu visitei, que é o meu favorito, que é o Armazém do Livro. Eu fiz a troca de um box lá, eu acho que eu comentei isso no começo do vídeo, e eu fiz a troca e peguei outros 3 livros e paguei uma diferença lá com um desconto de 20%. Então, eu achei que super valeu a pena e vou mostrar pra vocês quais foram. Trouxe aqui na minha eco bag. Ai, gente, muito chique essa eco bag, eu acho ela linda. E ela é bem resistente, assim, então é uma boa opção pra quando vai carregar muitos livros, né?
Eu fui com ela e voltei cheia. Sacolinha. Uma sacolinha básica, não é personalizada, mas eu deixei aqui para mostrar para vocês. O primeiro livro que eu escolhi por lá foi esse aqui, O Roxinol, da Christiane Hanna. Vocês viram vídeos anteriores aí, viu que eu entrei no modo de obsessão literária por essa autora. Eu li A Grande Solidão, gostei muito. Li Jardim de Inverno, gostei mais ou menos. Mas me indicaram o Roxinol. Inclusive, Carla, muito obrigada pela indicação dessa autora, que é uma das suas autoras favoritas e virou a minha também, porque assim, gostei muito. Ó, gente, 12 milhões de livros vendidos, e esse é um romance histórico, né, tem um pano de fundo da Segunda Guerra Mundial, algo que eu gosto muito. Eu já tive uma obsessão por esse tema, assim, já li muitos romances históricos que abordam a Segunda Guerra Mundial, e esse tema, como é um queridinho, tem grande chance desse livro aqui ser um favorito, hein? Então, animada para ler. E essa capa aqui, ela não tá mais disponível para comprar na Amazon de forma em conta, sabe? Agora eles têm uma edição econômica. E eu queria nessa edição aqui, nessa capa. Então, consegui achar lá no Armazém do Livro. E foi ótimo. E o segundo livro que eu achei por lá é esse aqui. O finado Mathieu Pascal. É Luigi Pirandello, o nome do autor. E essa edição aqui é do Clube de Literatura Clássica. Esse clube é um clube de assinatura de livros e quem recebe essas edições diferenciadas aqui são os assinantes. Você consegue achar em outras edições, acredito que é da editora Unesp que está saindo esse título. Mas eu gosto muito das edições do Clube de Literatura Clássica, capa dura, e eu acho bonito, sabe? Então tava lá por um precinho muito bom, e aproveitei para comprar. Esse livro já estava na minha lista de desejados. Ele conta a história de um homem que foi dado como morto, e aí ele vai viver essa vida nova estando vivo. Gente, eu achei tão bizarra essa história, a premissa é muito legal. E sabe o que me interessou mais nesse livro? Foi que meu marido atendeu uma pessoa que tem uma história parecida com isso aqui, que ele foi tido como morto e agora ele está tentando resgatar o CPF dele, porque o CPF dele foi cancelado e é toda uma burocracia quando isso acontece. Ele foi vítima de um golpe. E assim, gente, que história mais estranha, sabe? E a premissa muito me interessou, então eu aproveitei para adquirir nessa edição aqui bonitona. Foi um precinho bem bom. Eu não sei o preço que saiu cada um, eles tiraram aqui, mas foi um preço bem bacana, assim. Então valeu muito a pena. E o último da minha outra obsessão literária desse ano, John Steinbeck, O Inverno da Nossa Desesperança. É uma ediçãozinha de bolso. E assim, por ser edição de bolso, eu acho que não vale a pena pagar muito dinheiro por uma edição de bolso tão pequenininha, né? E esse aqui eu lembro que ele tava por R$23. E a edição tá praticamente nova, o corte tá assim perfeito. Então eu achei que valeu a pena. Apesar de ter ele disponível ali na Amazon, eu achei o precinho bem bacana. E eu ganhei marcadores lá do Armazém do Livro, com piqui, né, gente? Que é típico aqui do Goiás, e o IP roxo. Então, ganhei esses brindezinhos por lá. Foram excelentes compras, na minha humilde opinião. E na livraria Opção Cultural, eu achei um livro de um autor que estava na minha wishlist, e eu achei por um preço muito bom. Aqui, a sacolinha da Livraria Opção Cultural. E é um livro que estava na minha wishlist. É um autor que eu nunca li. Eu acho que eu nem sei falar o nome dele. Deixa eu ver. Orhan Pamuk. Acho que é isso. A Mulher Ruiva. E é uma edição de um outro clube do livro, que é da Tag. São edições capa dura. Ela vem com esse folhetinho aqui que tem explicações sobre o livro. E curiosidades sobre a escrita e tal, é muito legal. Eu já assinei por um tempo, acho que em 2018, 2019, eu assinei, e eu gostava muito, assim, das escolhas deles lá, e aproveitei para adquirir nessa edição, que a gente não acha à venda aí, né, então eu gosto muito dessas edições exclusivas, e como o preço estava bem bom, adquiri.
E essas foram as minhas compras nessas últimas visitas. Só que eu separei para mostrar para vocês o que eu adquiri já por lá na minha penúltima visita. Salvo engano, foi a penúltima. Esse livro aqui eu comprei no Armazém do Livro. Eu lembro que eu paguei R$40. E ele é de uma edição de uma editora que faliu, a Kozak Naif. E as edições a gente acha por muito caro aí na internet. E eu achei uma pechincha esse livro, assim, por ser um livro de uma edição esgotada e tá, assim, novíssimo. O corte tá impecável, dentro não tem nem marcação, e eu achei maravilhoso. Então, assim, em sebo vale a pena você parar um pouquinho lá, olhar o que tem, né, nessas edições que estão esgotadas. Se você gosta disso, vale muito a pena dar uma olhadinha nas opções que tem por lá. E agora, gente, eu vou ter que colocar o microfone por ali, porque eu vou mostrar pra vocês a coleção de livros infantis que eu comprei pra minha filha, assim, maravilhosos. Saiu a R$22 cada livro. Eu vou pegar só um aqui pra dar de exemplo. Mas, assim, a coleção é muito legal. A maioria é de contos de fadas, salvo esse aqui, que é sobre dinossauros. E esse aqui quase que eu não trouxe, porque a minha filha não gosta muito. Parece mais coisa de menino, né? O moço falou, não, leva, porque aí você leva a coleção toda. Eu falei, tá, senão ia ficar só um livro lá. Então, eu acabei trazendo tudo. E tem a Polegarzinho, o Quebra-Nozes, Branca de Neve, o Ratinho Faminto, Cachinhos Dourados, Pequeno Espantalho, e o Patinho Feio. Então, é essa coleçãozinha aí. E eu vou mostrar pra vocês como é por dentro. Vou pegar aqui o Quebra-Nozes. É uma edição em 3D. Gente, é belíssimo. Saiu por R$22 cada. E tá assim, os livros não estavam fedidos, sabe? Tava assim, muito conservados. E a minha filha ama esses livrinhos aqui. O favorito dela é o da Branca de Neve e do Cachinhos Dourados. Deixa eu pegar o Cachinhos Dourados aqui pra mostrar pra você. Ó, gente, Cachinhos Dourados, Divertido Mundo Mágico em 3D. Gente, é uma coisa de bonitinho. Então, ó. Então, assim, são achados, né? Tem que ter paciência, tem que visitar com frequência. E você que tá aí com o livro parado na estante, não pretende reler, é uma boa opção vocês passarem lá no sebo, ver se tem alguma coisa que te interessa e fazer uma troca, né? É um passeio também que vale muito a pena, apenas pelo passeio em si, para tomar aquele cafezinho lá na Tia Nair e dar uma passadinha nos sebos por ali. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí nos comentários se vocês gostam de visitar sebos, gostam de fazer troca de livros. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu curtir, compartilhe com mais amigos. Até o próximo vídeo.